do frênico, como se tivesse um eletrodo registrando a atividade elétrica do nervo frênico, que vai retratar a contração do diafragma. De um nervo do laringeu, do ramo do nervo laringeu recorrente, que vai promover a inervação das vias aéreas. Tá? E um registro do nervo lombar, que está promovendo a inervação da musculatura abdominal. Tá? Então vejam, e eu posso dividir meu ciclo respiratório em inspiração, primeira e segunda fase da expiração. Então vejam, durante a inspiração, o frênico vai disparar e vai promover a contração do diafragma. Nesse momento, as vias aéreas estão abertas e eu não tenho contração abdominal. Imediatamente ao final da inspiração, por um breve momento, as vias aéreas vão se fechar, então eu vou ter uma ativação de músculos adutores da laringe. As vias aéreas se fecham para eu manter uma pressão positiva e aí eu poder ter as trocas de gases, certo? E obviamente eu não tenho contração do músculo abdominal. E aí eu vou expirar, músculos abdominais vão contrair, as vias aéreas estão abertas e eu não estou inspirando. E aí eu expiro de maneira forçada. Esse é um exemplo, e aí depois eu volto a inspirar novamente. Esse é um exemplo que não é uma respiração eupneica, uma respiração normal. Caso contrário, eu não deveria ter uma expiração ativa. Meus músculos abdominais não eram para contrair. Mas esse é um exemplo que eu quero mostrar para vocês que deve existir um antagonismo de efeitos. Toda vez que eu estou inspirando, eu não estou expirando. Mas toda vez que eu estou expirando, eu não vou estar inspirando. Tá? Então veja que os músculos trabalham de maneira antagônica. Tá? E qual seria a expiração natural? Como seria a expiração natural? Basta com que o diafragma relaxe. E naturalmente você expira. Porque quando você inspira, o que acontece? O diafragma contrai, traciona a caixa torácica e traciona o pulmão. Para um volume ou para uma condição não de repouso dele. Certo? Quando eu desligo o diafragma, não tem mais força muscular que vai expandir. Certo? Como eles estão grudados e o pulmão foi para uma condição diferente da condição de repouso dele, ele vai voltar à sua posição original. Então ele vai diminuir de tamanho. Imagina uma bexiga. Se você inflar a bexiga e soltar um pouco o ar dessa bexiga, ela volta na sua posição, vamos pensar, de repouso. Então o pulmão vai tracionar quem? Caixa torácica. E aí você naturalmente expira, sem gasto nenhum de energia. Você tinha um padrão respiratório e você inclui a respiração ativa no padrão respiratório. Porque foi o que eu disse há pouco. Eu quis mostrar um exemplo de que os músculos trabalham de maneira antagônica. Eu disse que esse não é um padrão considerado eupneico normal. O que seria um padrão eupneico e um padrão normal? Seria isso daqui, uma linha reta, como se fosse inicialmente. Você não tem a contração da musculatura abdominal. Você teria contração do diafragma, relaxa, contrai. Como é que eu sei que eu estou expirando? Porque eu não tenho contração do diafragma. Aqui seria uma linha reta. É claro isso para todo mundo? Sim? Bom, isso aqui é um corte de um encéfalo. Então, aqui temos algumas coordenadas anatômicas. Aqui caudal, então aqui essa região que eu estou apontando seria a medula cervical. Para cá é rostral, dorsal e ventral. Então, ventralmente, nós temos uma chamada coluna respiratória. Você quer perguntar? Nós temos uma coluna respiratória com neurônios
que vão controlar, que fazem parte dessa rede respiratória, certo? Mas quem são esses neurônios? Então, uma primeira área que eu queria discutir com vocês é essa área em azul chamada de complexo de pré-Botzinger. E eu vou explicar o que significa essa área. Então, nós temos uma área chamada de complexo pré, é um nome em alemão, Botzinger, certo? E esses neurônios apresentam uma característica importante no sistema respiratório, tá? Por que esse nome? Por causa desse vinho, chamado de Botzinger, tá? Na década de 90, no final da década de 70 e início da década de 80, tinha-se uma disputa entre dois laboratórios que procuravam descrever qual seria a região do cérebro responsável por gerar um ritmo respiratório. E aí teve um congresso na Alemanha, nessa região de Botzinger, uma região da Alemanha, em que ficou a discussão nesse, vai colocar o nome de tal laboratório, o nome de outro laboratório, e aí, no jantar lá, decidiram colocar o nome do vinho para não ter essa briga, tá? Então, veja, existe mesmo um vinho com esse nome, tá? Não é um vinho bom, para quem gosta de vinho, não vale a pena gastar dinheiro com isso. Mas a área é muito importante. Tanto é importante que ninguém respira sem essa área. Então, é uma área que os primeiros experimentos mostraram o quê? Então, veja, isso aqui é um corte do encéfalo, um pequeno corte que tem 300 micrômetros de espessura, e sabia-se que nessa região, então aqui, se vocês lembrarem de anatomia, tem a linha média, aqui é dorsal e ventral, e aqui é lateral e medial, certo? Sabia-se que ventral e lateral, nessa região, tinha neurônios com uma atividade marca-passo. Possui neurônios com uma atividade intrínseca. E felizmente, nessa região, eu tinha a saída de neurônios motores do núcleo do hipoglosso, que controla a língua, certo? Mas o que a língua tem a ver com a inspiração? Bom, toda vez que você inspira, a sua língua, ela abaixa e vai para frente, para dilatar as vias aéreas, certo? Vocês não vão conseguir perceber que a língua vai para baixo e vai para frente fazendo inspiração, tá? Mas acontece. Então existe um movimento de a língua abaixar e ir para frente para expandir a via aérea para que o ar possa entrar, que é chamado um período chamado de pré-inspiração. Então, se eu registrar a atividade do neurônio motor do hipoglosso, eu vou ter um disparo que pode ser correlacionado com a inspiração, tá certo? Por que eu não registrei a atividade do freio? Porque eu peguei um corte de 300 micrômetros de espessura dessa região. Eu estou a alguns milímetros de distância, ou até centímetros de distância, da saída do freio. Então não tem como eu fazer esse tipo de experimento naquela preparação experimental. Bom, mas o que é interessante de se ver é que os neurônios dessa região tinham essa característica. E podiam ser correlacionadas com a atividade inspiratória fictícia, porque eu não estou falando que esse cérebro aqui está respirando, tá? Mas os neurônios motores estão disparando. Então eu tenho talvez uma inspiração fictícia e uma expiração fictícia. Inspiração, expiração. Mas vejam que os neurônios dessa região têm uma característica muito similar a qual tipo de célula? De qual? Marca-passo do coração, não é? Eu não tenho aqui, olha, um período de despolarização lenta, o período pré-potencial, até atingir o limiar. Quando atingiu o limiar, gerou potencial de ação, gerou uma atividade motora aqui, inspiratória.
Veja que é um potencial em rampa, olha aqui, ó, em rampa. Até atingiu o limiar, gerou potencial de ação, gerou atividade inspiratória fictícia. As características elétricas e iônicas dessa célula são exatamente as mesmas características da célula do marca-passo cardíaco. Então eu tenho canais com correntes IF, aqueles canais HCN que transitam só de potássio ao longo da minha membrana. No final, um pouco antes de atingir o limiar, eu tenho abertura de canais de cálcio de maneira lenta. Abriu canais de cálcio, despolarizou, e aí repolarizou, eu tenho canais de potássio. Bom, mas aí alguém poderia falar, mas isso aqui é um experimento in vitro, quem garante que eu não tenho um microcircuito aqui dentro com interneurônios excitatórios e inibitórios que podem estar gerando atividade aqui e isso influencia esses neurônios para eu ter essa atividade? Bom, realmente isso faz sentido. E aí foi feito um experimento, veja aqui, registro do hipoglosso, então vou inspiração, expira, inspira e expira, fictício, tá? E aqui eu tenho a atividade desses neurônios do prebody. Então veja, potencial, pré-potencial, despolarizou, gerou a inspiração. Repolarizou, período pré-potencial ou período de despolarização lenta, atingiu o limiar, despolarizou, gerou atividade inspiratória. E aí eu fiz um experimento em que eu bloqueei sinapses excitatórias e inibitórias. Quando eu bloqueio sinapse, eu bloqueio a respiração fictícia, não é? Veja, se eu coloquei bloqueadores sinápticos nessa região, e se isso daqui está fazendo sinapse com essa outra região, essa via não vai ocorrer mais, certo? A transmissão não vai ocorrer. E realmente não ocorre. Mas veja o ritmo. Está lá, não está funcionando ainda? Os neurônios estão disparando. Então, mesmo numa situação de bloqueio de sinapse, o ritmo está lá. Então, foi descrita essa área com neurônios com atividade marca-passo responsáveis por gerar um ritmo inspiratório. Bom, mas mesmo assim, alguém poderia chegar e falar assim, tudo bem, mas você está falando aí de um pedaço de encéfalo de 300 micrômetros de espessura. O cérebro é muito mais complexo do que isso. Quem garante de que o cérebro não vai estar integrando todos os outros neurônios da coluna respiratória para termos um ritmo respiratório normal numa condição sem anestesia, numa condição em que não tenho somente um pedaço de encéfalo? Quem garante que essa área é realmente importante para a respiração? Foi feito um experimento em que os anos foram passando, isso aqui a gente já está falando dos anos 2000, onde os neurônios aqui em vermelho, ao redor desse círculo, são os neurônios do complexo de prebode. Tá? Tem um marcador específico para esses neurônios, então eu posso identificá-los. E em verde são os neurônios cardiovasculares que a gente viu lá do bulbo ventrolateral rostral. Então veja, eles estão na mesma região. Neurônios em verde que controlam a atividade simpática para os vasos, para as arteríolas, para os vasos de resistência. E em vermelho, os neurônios desse complexo de Prebotzinger, que foi descrito na década de 90 como neurônios que geram uma atividade rítmica inspiratória. E aí existem